Aqui é uma passagem bíblica que é muito conhecida, que toca muito no coração da gente, que fala sobre o filho, né? O filho pródigo. Então eu quero deixar para nós meditar nesta palavra. Se encontra aí no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, imaginária, ajuntando tudo, imaginando ali e despedir do si da sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele guardado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um lugar dos cuidados de Quela, daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saber, encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam, e alguém lhe dava nada. Esta passagem do versículo 11, que se encontra em Lucas capítulo 15, fala sobre a questão do filho pródigo, que queria conhecer outro caminho, queria conhecer outro mundo, queria conhecer outra cidade ou outro local. E o pai desse jovem era um fazendeiro muito rico, tinha 2 filhos. Né? O mais velho sempre estava cuidando das terras. Mas aqui fala sobre a questão, os planejamentos que muitas vezes o homem ele planeja, achar que em outro lugar ele poderia achar melhor da onde ele estava. Então assim acontece com as pessoas também que se estão no caminho do Senhor, que estão na casa de Deus. Eles pedem a permissão de sair daquele lugar porque não está gostando daquele local, não está gostando daquela igreja, não está, às vezes se diz que não está gostando dos irmãos, e acaba saindo à procura de outro lugar, achando que aonde ele for não irá encontrar os problemas. E assim foi que aconteceu com esse jovem. Ele queria partir, queria conhecer o mundo. Ele não queria passar muito tempo na casa do pai. Então, com todo direito, o pai repartiu os bens, né? Ele repartiu os bens do direito que ele tinha. Mas o que aconteceu que tudo que ele tinha recebido do pai, os bens que o pai deu a ele começou a gastar, começou a usufruir com as coisas do mundo que ele viu, que era muito totalmente diferente da onde que ele convivia. Só que chegou um tempo, as coisas que ele adquiriu, que o pai deu a ele, a parte da herança da fazenda, todinha ele gastou. Ele começou a consumir com
com as coisas do mundo que ele estava, né, que ele queria estar, conhecer. Só que quando não chegou mais, tem mais nada para gastar, mais nada para comprar, mais nada para se incluir, ele começou a padecer, passar por lutas e por dificuldade. Então ele saiu a mendigar o pão, igualmente aos mendigos das ruas da cidade de onde ele foi e conheceu. Então ele começou a se lembrar da casa do pai, lembrar dos funcionários do pai dele, que comiam e tinham o melhor, muito mais do que ele estava passando, do que ele estava vivendo. Então a única coisa que ele pediu a Deus era para que ele voltasse para a casa do pai, e totalmente arrependido, né, daquilo que ele fez, gastou tudo que o pai tinha. Queria apenas voltar para casa, porque ele não estava mais aguentando viver aonde ele estava, aonde ele tanto sonhou de estar. Então ele acabou voltando. E o bom dessa história é que Deus, ele está sempre a nos perdoar. Deus, ele está sempre para nos receber de volta. Deus está sempre esperando aquele que saiu, aquele que se afastou-se, aquele que deixou. Então, é esta forma que acontece. As pessoas que saem da casa do Senhor, que abandonam, ou pessoas que dizem que deixam o arado, né? Abandonaram. Só que, quando as coisas começam a apertar, a única solução é voltar para a casa do Pai e fazer aquilo que estava fazendo antes, com mais intercedência, com mais amor. Então o que aconteceu? Este jovem, ele voltou para a casa do pai. E distante do caminho da casa do pai, ele ia caminhando e vendo a casa, o terreno, os trabalhadores. O pai de longe avistou o filho. De longe, ele avistou o filho e disse: o meu filho mais novo está voltando para o lar. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado assim da igreja, a igreja que se fala são os irmãos, e nós somos igreja, mas estamos afastados da casa de Deus, volte. Volte, porque não se preocupe, porque muitas vezes tem gente que quer voltar, mas tem anseio de outras pessoas começarem a comentar, né? Ah, porque o fulano saiu, ah, porque o fulano saiu, quer voltar e não sabe onde quer. Então foi o que aconteceu com o filho mais velho desse fazendeiro. Ele relatou ao pai, por causa do filho mais novo, recebeu tudo e gastou tudo e veio sem nada. Então, volte para a casa do pai, porque o Senhor Deus estará de braços abertos para lhe recebê-lo. Amém? Louvado seja Deus. E medite nesta palavra. Lucas 15, versículo 11. Medita nela, que ela vai lhe mostrar caminhos e lhe ensinar como devemos fazer quando estivermos perdidos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz de Deus.